tia vai explicar para vocês as atividades do livro de português. A gente está finalizando o nosso livro. Hoje nós iremos fazer a página 65 e a página 66. São as duas últimas páginas. E a tia vai explicar os exercícios para vocês. Combinado? Vamos lá, então? Questão número 1, página 65. Pesquise outras palavras que apresentem a parte em destaque e escreva nos espaços indicados. Nós temos aí uma palavrinha no meio. Essa daqui, ó. Deixa eu marcar essa daqui, ó. Deixa eu colocar aqui para vocês verem. Ó, a palavrinha aqui em destaque é essa, exploração, certo? Então, qual é a parte que está em destaque nessa palavrinha? Qual que é a parte? É o EX, né, de exploração. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão pesquisar outras palavras que também são escritas com X, que tem esse mesmo início, EX. Tem esse mesmo início em cada uma das palavras. Então, vocês têm que encontrar 6 outras palavrinhas que começam com EX e escrevê-las aqui. Né? Então, exploração, o que a gente pode colocar? Explodir, explosão, exalar, né? Então, vamos pesquisar outras palavrinhas também. Deixa eu só ver algumas dicas, combinado? Procura lá no dicionário para ajudar vocês. Questão número 2. Observe as imagens para completar as frases com as palavras adequadas ao contexto. Então, a gente tem aí, temos 4 opções, né? Letra A, letra B, letra C e D. Temos a imagem, e embaixo da imagem, a gente tem as palavras aí para a gente escolher o correto. Lembrando que, para ajudar vocês, peguem o dicionário. Tem um dicionário em mãos para ajudar a procurar o significado e colocar a respostinha correta. Combinado? Então, vamos lá. Número 2. Observe as imagens para completar as frases com as palavras adequadas no contexto. A tia está lendo de novo. A tia está ficando doida. Letra A. Fotógrafos se reuniram em uma... A gente já sabe que a palavrinha é sessão. Em uma sessão para escolher a melhor fotografia do Brasil. Só que essa palavrinha sessão, qual é a forma correta de se escrever? Aqui no exercício, ele apresenta 3 formas diferentes, ó. Apresenta sessão com S no começo e cedilha. Outra forma, S no começo e SS depois. E a terceira forma, C no começo e SS depois. Essas 3 formas aqui, crianças, elas estão corretas. Só que cada uma tem um significado diferente. Então, sessão escrita dessa maneira vai significar uma coisa. Sessão escrita dessa outra maneira terá outro significado. E sessão escrita do terceiro modo ainda terá um significado diferente dos 2 anteriores. Então, procurem lá no dicionário para vocês encontrarem qual é o significado correto para responder ao exercício. Combinado? Muito bem. Letra B. A melhor fotografia recebeu o prêmio de R$100 mil. Agora a tia pergunta para vocês. Qual que é a forma correta de escrever os 100 mil? É 100 com S ou 100 com C? As 2 formas são corretas. Mas qual que é o correto para esse contexto? Qual das 2 formas? Procura lá no dicionário. Combinado, crianças? Continuando. Em nossa aventura para desbravar as florestas, não pode faltar uma cesta de pães para o lanche. Volto a perguntar. Qual é a forma correta de se escrever cesta para esse contexto que a gente está vendo? Para essa situação, cesta de pães. Qual que é a forma correta? É a mesma coisa que a gente viu em sessão, crianças. Cesta com S no começo e X no meio tem um significado. Cesta com C e S tem outro significado. E cesta com S no começo e S no meio ainda apresenta um outro significado.
As 3 formas são corretas, mas para esse contexto aqui, para esse objeto específico, tem a forma correta. Então, você vai procurar lá no dicionário para você encontrar a resposta correta, ok? E a letra D, na Mata Atlântica, podemos ouvir o concerto dos passarinhos logo pela manhã. Então, é a mesma coisa, crianças. É concerto escrito com C ou concerto escrito com S? Qual das duas formas? Uma das formas de se escrever concerto é no sentido de apresentação musical, que é o significado que a gente procura para essa questão. Outra forma de se escrever concerto indica arrumar algo que está estragado, consertar algo que está estragado. Então, vocês vão procurar no dicionário. Qual é o significado de concerto escrito com C? E qual é o significado de concerto escrito com S? Então, vocês vão procurar e aquele que estiver apresentando a ideia de apresentação musical é a forma correta de se escrever. Ok? Bem simples, né, crianças? Então, vamos lá. Continuando. Página 66. Complete as frases do texto da página 55 com os verbos para indicar atividades em andamento. Lembra, crianças, que nós vimos que as atividades em andamento são aquelas que terminam com uma expressãozinha assim bem pequenininha, NDO. Por exemplo, andando, correndo, falando, dormindo. Todas essas palavrinhas, elas terminam em NDO, ou seja, são ações que estão acontecendo no momento da fala, atividades em andamento, certo? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar estes verbos aqui, estes brincar, quebrar, cheirar, trabalhar e encher. Todos eles vocês têm que transformá-los para atividades em andamento. Então, brincar. Como que fica o brincar? Colocando o NDO, brincando. Quebrar. Como que fica? Quebrando. Cheirar. Cheirando. Trabalhar. Trabalhando. E encher. Enchendo. Certo? Então, você tem que colocar essas terminações NDO e aí vocês tem que procurar qual é o verbo, qual das frases que eu vou encaixar o verbo brincar? Qual das frases, qual dos espaços eu vou encaixar o verbo quebrar? Qual dos espaços é o verbo cheirar, o verbo trabalhar e o verbo encher? Então, vocês vão procurar no texto para encontrar a ordem correta de colocar os verbos, lembrando de colocá-los com NDO, indicando ações contínuas, ações em andamento. Brincando, quebrando, cheirando, trabalhando e enchendo. Mas tem que procurar lá no texto a sequência correta. Combinado? E o último exercício número 4. Qual dos verbos sublinhados nas frases a seguir também foi utilizado para indicar atividade em andamento? Vamos analisar os verbos juntos? Então, vamos lá. Primeira frase, vou colocar de outra cor, para ficar bonitinho, né? Cansei de vermelho, agora eu quero verde. Vamos lá. Letra A. Vamos relembrar aqui o enunciado. Os verbos sublinhados, quais deles indicam atividades em andamento? Que estão acontecendo enquanto eu falo. Então, vamos analisar os verbos. Letra A. Diocina está ajudando sua mãe. E aí? Esse está ajudando sua mãe. Dá a ideia de que a ação está acontecendo agora que eu estou falando? Analisa a questão. Letra B. Ela tem 10 anos. Olha o verbo. Esse verbo sublinhado apresenta a ideia de que a ação está acontecendo agora, no momento que a tia está falando? Não sei. Letra C. Diocina gosta de aventuras. O verbo gosta apresenta a ideia de que isso está acontecendo agora, enquanto eu estou falando? E por último, letra D. A menina está colhendo goiaba para o lanche.
Esse está colhendo apresenta para nós a ideia de que está acontecendo agora, enquanto eu estou falando. Então, vocês vão analisar os verbos. Está ajudando, tem, gosta e está colhendo. Qual é a opção ou quais as opções, porque pode ser que tenha mais de uma resposta. Quais as opções em que os verbos sublinhados apresentam a ideia de atividade em andamento? Então, é só analisar os verbos. Combinado, crianças? E por hoje é só, porque a gente já finalizou, então, o nosso livro de português do primeiro bimestre. Bom, agora é hora de fazer a tarefinha. Qualquer coisa, chama a tia no zap. Um beijo!